Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. O que é exegese bíblica? Exegese bíblica significa tirar do texto o seu sentido original, analisando o contexto histórico, social, gramatical, literário e teológico, para descobrir qual a intenção do autor, pois visa saber o que ele quis comunicar. É diferente da exegese, que é colocar no texto ideias externas, que são opiniões pessoais ou tradições não bíblicas. Na verdade, tem muita exegese e não exegese. As pessoas têm uma facilidade enorme de fazer a leitura do texto a partir de uma lente denominacional, quando não com base nas opiniões, nos achismos em relação aos textos bíblicos. Mas, como cristão denominado batista, nós temos uma ideia certa a respeito da palavra de Deus que diz que ela é a única regra infalível de fé e prática, para tanto precisa ser interpretada gramaticalmente, literal, histórica e de maneira cristocêntrica, naturalmente iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Temos como princípio a Bíblia interpreta a si mesma, ou seja, a própria Bíblia, é a sola Escritura. O cristocentrismo, ou seja, toda escritura converte para Cristo. Deixei de uma forma proposital, capítulo 5 de João, no versículo 39, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Além disto, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, versículo de número 27, vai nos dizer: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, uma referência à pessoa bendita de Cristo Jesus. Naturalmente, a gente vai ter que considerar a questão linguística, e não é à toa que eu estou projetando nesse lado aqui direito da minha parte o texto koiné, que é justamente o grego utilizado na composição do Novo Testamento. Além dessa questão linguística, gramatical, o contexto histórico real, ou seja, o texto tem um sentido específico, tem um significado bem objetivo. E nós vamos naturalmente contar com a atuação do Espírito Santo este que habita em nós. E quando nós vamos, por exemplo, para 1 Coríntios, capítulo 12, digo, capítulo 2, no versículo 12 e 14, diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A esse princípio, a interpretação correta é essa espiritual, orientada, e tem a orientação da parte do Espírito Santo de Deus que vai iluminar a nossa mente para a devida compreensão mediante o texto bíblico. E quando a gente fala sobre a comunidade da fé, é importante dizer que a interpretação não deve contradizer o depósito histórico da fé bíblica e neotestamentária, sobretudo. Quando a gente vai para algumas etapas da exegese, a gente tem que fazer algumas perguntas, tipo, qual é o texto original? Porque, como resultado, teremos uma versão, variantes e um vocabulário. Uma outra pergunta, onde isso se encaixa numa análise agora do contexto? Em relação à pergunta primeira, refere-se à primeira etapa, ao texto. Agora, no contexto, onde se encaixa? Aí a gente vai ter que ver esse elemento histórico, cultural, literário e teológico. E também a questão da observação. O que o texto diz? Porque nós temos verbos,
temos vários vocábulos, vários contrastes, repetições, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além do que, a interpretação, o que isso significa? A gente precisa captar o sentido pretendido pelo autor. A intenção autoral é sumamente importante. Uma outra coisa que nós podemos ainda indagar sobre eh, como se relaciona com o todo numa análise da teologia bíblica, porque existe uma síntese no plano da revelação. E, por fim, o que Deus requer hoje é aquela aplicação que visa justamente a transformação de vida e não apenas o moralismo. A questão moral é essencial, mas há de gerar em nós uma mudança ou transformação para que a gente venha andar de maneira correta diante de Deus. Vamos agora fazer um pequeno exercício. Alguns textos são conhecidos, inclusive este é clássico, Filipenses, capítulo de número 4, versículo 13. Observe que no versículo 13 nos diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O erro comum quando a pessoa é, faz uma exegese, ou seja, coloca a ideia, ela tem uma interpretação motivacional ilimitada. Ela começa a colocar ideias, opiniões dentro do texto e eles desconsideram, por exemplo, o próprio contexto. E quando me refiro ao contexto, estou me referindo ao versículo 11 e 12, que é justamente o contexto imediato, conforme está destacado. Logo, esse contexto é onde Paulo fala de contentamento no sofrimento. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. É a partir deste contexto imediato que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas. Essas todas as coisas que está relacionando são estas que estão contidas no versículo 11 e 12. O significado, meus irmãos, é que Cristo capacita o crente a perseverar e permanecer fiel, não a conquistar qualquer objetivo, não é conquistar qualquer coisa, não é obter tudo que lhe vem à mente. Pelo contrário, todas as coisas, as quais está o texto posso todas as coisas, está relacionada diretamente ao contexto imediato. Esse foi o primeiro exercício. Mas nós podemos ir para um outro texto bastante conhecido também, Atos 1, versículo de número 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós temos uma palavrinha aqui para poder, que em português é esta aqui, naturalmente, mas no grego koine é dinamin, dinamin, que significa poder. Algumas pessoas chegam a dizer que é um poder dinamital, ou seja, é uma espécie de dinamite, é um poder explosivo. Ora, nós sabemos que a palavra dinamite, ela veio derivada de dinamis, mas acontece que quando o autor, numa referência a Lucas, escreveu o texto, a dinamite sequer existia. Ele não tinha em mente um poder, digamos, dinamital, explosivo. Aliás, a dinamite causa caos, destruição, e não tem a ideia conforme algumas pessoas querem passar. Ademais, como eu disse, o poder aqui é no sentido de habilitação. Cristo promete habilitação missional, não espetáculo emocional. É uma capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, e ao receber o Espírito Santo de Deus, este vai transferir esta capacidade para fazer com que as pessoas sejam testemunhas de Cristo Jesus. Vamos para um terceiro exemplo.
Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 5. Mais um texto muito conhecido. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Naturalmente que a gente precisa ler o texto e contexto, mas aqui eu estou sendo mais rápido, um tanto dinâmico, porque a gente precisa entender esta expressão, nascer da água e do Espírito. Primeiramente, a gente tem que ter uma noção do todo, porque nada é colocado de uma forma aleatória. Quer ver um exemplo? Eu vou ter que reportar a um texto lá do Antigo Testamento, numa referência a Ezequiel 36, versículo de número 25, 26 e 27, que nos diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vocês, digo, ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei as minhas ordenanças, e as observeis. Ou seja, note que a água simboliza purificação espiritual. Desta forma, nós já podemos voltar para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, e começar ainda a trabalhar melhor, tendo o em, em atenção, em destaque, aquilo que foi lido em Ezequiel capítulo 36, versículo 25 e 27, que tem a água como uma limpeza espiritual. Neste caso, não se refere ao batismo nas águas como um meio regenerador. Isto porque o batismo em água não salva. Mas a gente precisa manter coerência com a doutrina bíblica, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. A conclusão com relação ao texto de João 3, versículo 5, é que a regeneração é obra espiritual e soberana do Espírito, não é ritualística. Vamos ainda para alguns exemplos. Por exemplo, Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos agora para Apocalipse, no capítulo de número 1. Vamos atentar para o versículo 12 até o 16, que diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Verso 16, para finalizar essa referência bíblica. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Ora, eu tenho, inclusive, uma Bíblia, em uma das versões, salvo engano, na versão corrigida da imprensa bíblica brasileira, anotação desses elementos aqui, cada um com seu respectivo significado. Mas acontece que a análise, ela considera símbolos, e figuras do gênero apocalíptico, porque o livro de Apocalipse tem um gênero ou um estilo, é chamado literatura apocalíptica, que é cheio de numerologia, simbologia e etc e tal. De modo que o correto seria nós interpretarmos, é, não cada imagem, mas, se possível, a mensagem. Por exemplo, quando fala assim, para não interpretar cada imagem, porque uma espada saindo da boca, conforme nós lemos agora há pouco. Mas acontece, meus irmãos, que é melhor a gente entender a mensagem do que nos deter nesses pormenores, porque a gente tem muito a ganhar. E dentro da leitura feita do versículo 12 até o 16,
Qual é a mensagem? Nós temos uma mensagem de autoridade, de juízo e, sobretudo, soberania de Cristo. Se isto ficar nítido na nossa mente e no nosso coração, já teremos dado um passo significativo dentro da exegese e, por sua vez, na compreensão, que é o entendimento, e também teremos condições de fazer uma aplicação plausível, isto é, dentro da razoabilidade. Quero fechar com mais um texto, desta vez na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 11, o versículo 5 e 6. Porque vai dizer assim, ó: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com o véu. Primeiro que a gente tem que fazer aqui, entender o contexto histórico-cultural. Esse texto fala sobre o véu, e a gente não pode aplicar diretamente como regra cultural universal. Aliás, a gente só vê essa orientação aos crentes da igreja em Corinto. Agora, o que nós podemos aplicar o princípio em relação ao véu? Porque está falando sobre o véu no versículo de 5 e 6. O princípio aqui, meus irmãos, é de decência. E esse princípio pode ser utilizado não apenas eh, numa igreja local, mas para todas as igrejas cristãs. Temos que ter esse princípio da decência, da submissão ao ensino apostólico e à ordem no culto público. Observe que a gente acaba aplicando um princípio e não se detendo necessariamente num detalhe que eu vou chamar aqui de meramente cultural, que era válido, específico para aquela igreja, mas não é normativa para as demais. De modo que, numa questão aludida à exegese, a gente precisa ter um critério de fidelidade em relação à interpretação. Qual critério é este? Não contradizer o Evangelho, não minimizar a suficiência da Bíblia, não criar uma doutrina nova, não contradizer o restante da Escritura, respeitar o sentido original e não a cultura atual. E qual é a conclusão que eu quero, então, ter com vocês? Primeiro, que a exegese bíblica, na verdade, ela precisa seguir o texto, ela tem que ser textual, histórica, cristocêntrica, dependente do Espírito Santo, porque é este que vai iluminar nossa mente para a devida compreensão, a partir do texto bíblico lido, entendido e devidamente interpretado. A gente precisa se submeter à autoridade das Escrituras, aplicar para a santificação e para a missão, para a obra, na obra de Deus, para esse serviço real. De modo que nós aprendemos em alguns minutos, é verdade aqui, mas minutos preciosos, que a exegese não é encontrar no texto o que eu desejo, mas descobrir, entre aspas, né, o que Deus já disse, aquilo que já está revelado. Por fim, interpretamos o texto para obedecer, não para justificar as nossas opiniões. Espero que tenham gostado, que Deus possa abençoar rica e abundantemente. Qualquer pergunta, pode deixar no comentário, que em tempo hábil eu respondo. Quando não, faço um vídeo em atenção àquilo que for proposto e dado como sugestão da parte daquela pessoa que está me acompanhando, ou até mesmo caiu aqui de paraquedas, mas se interessou sobre o assunto e quer aprender mais. Deus abençoe ricamente a sua vida.